Mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo o arquiteto e urbanista ribeirão-pretano do Jardim Paulista. Tem 52 anos de idade. Meu querido amigo Ricardo Del Lama, prazer muito grande recebê-lo aqui dentro de mais uma edição do nosso canal do YouTube, Ricardo. É um prazer para mim estar aqui, Tarciso. É motivo de muita honra para mim ser convidado e estou aqui para falar um pouco da minha vida, da minha história. A gente acabou de dizer que você nasceu no Jardim Paulista. Conte um pouco da tua infância em Ribeirão Preto. Esse bairro é conhecido porque fica próximo do Campo do Comercial, é isso? Sim, sou bafudo por formação, inclusive. E quando criança jogamos infantil do Comercial. Eu sou do Jardim Paulista, meus pais são do Jardim Paulista, né? Meu pai se casou e foi para o Jardim Paulista. Morávamos ali, coincidentemente, entre a rua Piracicaba e a rua Orlândia. Você já tinha Orlândia na sua vida desde sempre. A 50 metros da rua Orlândia. E desde pequeno, enfim, sempre fui um cara aí, digamos, família humilde. O seu pai tinha que tipo de atividade? Meu pai era paisagista, né? Trabalhava com jardinagem, autodidata, não tinha formação. Minha mãe também não tinha formação. E uma vida humilde. Eu sempre fui um cara, assim, desde pequeno, me propus a trabalhar. Meu pai sempre ensinou a gente a sempre trabalhar. Eu, com 10 anos de idade, eu ligava brinquedo de parquinho de diversão. Meu pai nem sabia onde eu estava, mas é que eu queria comer um lanche no final de semana, e meu pai sempre foi um cara muito duro, muito rígido. Então, às sextas, sábados e domingos, eu ia lá ligar brinquedo de parquinho de diversão. Era um biquinho para você juntar os trocos também, né, Ricardo? Exatamente. E aí a gente passeava no final de semana e tal, cinema, enfim. E depois disso eu fui ser secretário de veterinário, aí eu fui ser balconista de papelaria, até que um dia amigos meus trabalhavam no escritório de engenharia. Isso eu tinha... esqueci. Fui pizzaiolo também durante 2 anos. Que é um dos seus hobbies, que nós vamos falar nesse bate-papo. Eu fui pizzaiolo com 15 anos, durante 2 anos. Eu fui pizzaiolo, trabalhava à noite, estudava de manhã e trabalhava à noite. E depois da pizzaria, né, propriamente dita, eu fui... Amigos meus trabalhavam no escritório de engenharia, eram desenhistas, e foram para a vida de bancário, né? Foram ser bancários e abriu uma vaga lá no escritório. Eu pedi para que me indicarem e fui trabalhar nesse escritório como desenhista. E aí eu aprendi, digamos, eu comecei a lidar com esse meio. Era um escritório grande de engenharia industrial, comercial, e eu era um desenhista, assim, na época a gente chamava de desenhista copista. A gente desenhava com nanquim, caneta nanquim, régua T, ainda não tinha aqueles mecanismos todos que se tem hoje, né? Eu fui conhecer computador após a minha faculdade. Meu primeiro contato com o computador foi no meu trabalho de graduação. Apenas para que as pessoas entendam, hoje os recursos, programas, enfim, tudo que se tem facilita a vida. Antigamente era a régua T, porque eu sou engenheiro civil também, embora não pratique, né? Tinha a régua T, o arquiteto já era um cara mais pensador, tinha que fazer aquela imagem bonita, e a gente brincava, né? O arquiteto criava problema para o engenheiro depois calcular. Não era assim, Ricardo? Existe até um folclore disso aí mesmo, mas o profissional que trabalha filme, a gente sabe que não é assim, né? Mas, enfim, então eu venho dessa escola de desenho, né? Quando eu fui para a faculdade, eu resolvi fazer arquitetura. Eu já trabalhava há 6 anos como desenhista. Então eu já tinha uma vivência grande nesse meio. E aí, o fato do seu pai ter sido paisagista, guarda uma certa relação com isso ou nada? Na realidade, isso veio depois da faculdade, né? Porque eu não tinha essa relação de paisagismo e arquitetura, né? Eu trabalhava com projetos de arquitetura e engenharia, né, na área de desenho, né? Na realidade, eu não projetava, propriamente dito, mas eu convivia com esse meio dia a dia. E depois, né, durante a faculdade, a gente
eu na realidade descobri que a arquitetura era paisagismo, era urbanismo, era um monte de coisa. Então isso para mim veio durante a faculdade, né? E evidentemente que a gente já desenvolve trabalhos, já desenvolve muitos trabalhos de paisagismo, de urbanismo, loteamentos e tal, mas isso veio a posterior, né? Na realidade, eu quis ser engenheiro. Eu fiquei 3 anos sem estudar, 2 anos e meio sem estudar, só trabalhava, né? Que eu já era um cara, digamos, que me virava, tinha minha vida, enfim, me mantinha muito tempo já. E eu percebi que eu precisava. Meu pai nunca me cobrou ser um cara estudioso, nunca. Minha família era realmente assim, de pouca instrução, não tinha muito esse foco. Meu pai sempre trabalhou desde pequeno, minha mãe era doméstica, então, assim, foi uma vida bem difícil para eles e não tinham esse foco. E eu que descobri que eu precisava estudar, que eu precisava evoluir para poder almejar um lugar melhor, né? Resolvi estudar e... Agora, uma coisa interessante, depois que você teve essa pegada de paisagista, qual foi a reação do teu pai quando ele viu que você poderia lidar com uma coisa que ele sempre lidou de maneira não tão profissional como você acabou de afirmar, né? No sentido de ter um preparo para fazer isso? Meu pai, assim... Você ficou emocionado. E não é para... Eu lembro muito do seu pai a questão do pé de valsa, um bailarino, dançarino. Fica à vontade. Eu era um orgulho para meu pai. Você me desculpa. Não. Meu pai tinha muito orgulho de mim. E me desculpa. Não estava preparado para isso. Não, mas eu entendo que isso é natural. Essa pergunta que eu fiz, porque eu fico imaginando o teu pai, um trabalhador que aprendeu paisagismo sem ter uma formação. Por isso que eu achei até a coincidência. Quando você falou que o seu pai lidava com paisagismo, eu falei, opa, encontrei o porquê que o Ricardo cursou arquitetura, que tem uma relação. E você disse que não sabia e foi descobrir isso lá na frente. Foi. Mas é uma bela de uma coincidência, né, Ricardo? Sem dúvida. E, assim, isso para o meu pai era muito importante, porque ele teve digamos, esse espelho, né? Ele que se espelhou em mim, viu que eu me espelhei nele também. Enfim, eu sempre, como eu disse, sempre fui um cara muito focado em trabalho, sempre fui um cara muito dedicado à profissão. E isso para ele era um espelho, assim, ele tinha muito orgulho de mim. Ô, Ricardo, você tem um irmão que lida com música, é isso? Então, nós somos em 3 irmãos, eu sou do meio, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho. Meu irmão, ele hoje trabalha com música, ele tem uma empresa, ele fabrica som profissional. Meu irmão é um cara muito conceituado no meio, os clientes dele são potenciais clientes, digamos, os locadores de festa, os fazedores de festa. Ele fez, inclusive, o trio elétrico do pastor Marco Feliciano aqui em Orlândia, na época em parceria com o Estevão, que eles saíram juntos. Já fez o trio elétrico da Ivete Sangalo, o Chiclete com Banana. Enfim, meu irmão é bem conceituado nesse meio aí dos empresários dos eventos. Minha irmã, ela é enfermeira padrão, se formou na USP, trabalhou a vida inteira na USP e aposentou o ano passado. Os dois moram ainda em Ribeirão Preto? Os dois moram em Ribeirão. Minha irmã mora na casa que eu nasci e meu irmão mora numa chácara no Recreio Internacional. Meu irmão tem 2 filhos, minha irmã tem um filho e eu tenho 2 filhos. Beleza. Essa é a família de Aulama. Então, voltamos agora ao assunto da faculdade. Você entrou, já tinha essa pegada de ter prática com segmento, isso naturalmente te ajudou demais dentro da faculdade. Sem dúvida, eu era, na minha sala, eu era o único cara que tinha as habilidades de projeto, propriamente dito. Nas matérias de projeto eu sempre me dei muito bem. Enfim, não tinha dificuldade nenhuma. Todo mundo queria estar no meu grupo, aquela história de fazer trabalhos manuais, eu era muito bom. Então, nos trabalhos dissertativos eu não era do melhor desempenho. Aí entrava onde entrou a Viviane na história, que a Viviane era... A esposa dele? Minha esposa. Também estudava? Minha esposa também é arquiteta. Da minha sala, eu conheci ela na faculdade. E a gente se conheceu no meio da faculdade, na realidade, foi no meio da faculdade mesmo, a gente se conheceu, se apaixonou e nos casamos.
Depois de formado, nós nos formamos em 96, começamos a namorar em 94, no final do ano. Aí nos formamos em 96 e namoramos até o ano de 2000, aliás, 99, quando nos casamos em dezembro de 99. Tá, e você, quando concluiu o seu curso, você fez algum outro curso ou já foi para o trabalho, visto que você já tinha uma prática nesse segmento? Na realidade, como disse, eu sempre trabalhei, assim, eu tinha um escritório de arquitetura já, e eu prestava serviço para muitos arquitetos em Ribeirão. Então eu tenho um relacionamento com muitos arquitetos de Ribeirão, e na época eu fazia os projetos executivos para esses arquitetos, que é muito assim que acontece hoje na maioria dos escritórios, né? Assim, muitas vezes o processo criativo está na mão do profissional, em parceria sempre com a equipe dele, mas a gente fica às vezes mais focado na questão do relacionamento com o cliente, na obra, no comercial, e a equipe sua vai fazendo o desenvolvimento de projeto, né? Porque você precisa produzir material físico para estar na obra, para fazer orçamento, para quantitativo. Então, o arquiteto que se propõe a trabalhar sozinho, ele não consegue desenvolver muitos trabalhos, né? Então, eu sempre, desde toda a vida, eu sempre tive uma equipe. Meu escritório é sempre absolutamente focado em projeto. Eu nunca fui um arquiteto de acompanhamento de obra. Então, cada um tem o seu... Então, eu imagino, cada um tem o seu nicho. para a gente tentar entender, e principalmente quem está nos vendo, você, pela sua experiência, você cria. A partir da sua criação, essa sua equipe faz o detalhamento do projeto, daquilo que você pensou. Exatamente isso. É assim que funciona. Na realidade, a gente entrevista o cliente, né? Identifica a necessidade do cliente, interpreta essa necessidade, e isso vai te dando a bagagem para cada vez conseguir tirar mais informação, ter mais sensibilidade para captar a necessidade do cliente. E evidentemente que o tempo vai te dando mais bagagem e vai te dando mais, literalmente, uma psicologia de conseguir interpretar, né, os anseios, as necessidades, as possibilidades do teu cliente e focar em dar o melhor resultado, né? Eu costumo dizer que o arquiteto é um solucionador de problemas. Então, você tem um problema que é ou uma vontade de ter uma casa linda, maravilhosa, ou uma necessidade de ter uma casa funcional, ou não tem dinheiro, mas tem vontade, ou tem vontade e não tem dinheiro. Então, você tem que entender, misturar tudo isso num pacote e tirar o melhor resultado possível do projeto. Muitas vezes você não faz o melhor plasticamente falando, mas faz o melhor para aquele cliente. Evidentemente que nós estamos falando nesse caso, de uma arquitetura residencial, familiar, dentro de uma cidade como Orlândia, que na época do começo da minha carreira, eu fiz muitos projetos. Eu cheguei a conduzir, por exemplo, 50 projetos consecutivos numa obra. O CREA chegou a me visitar achando que eu era simplesmente um assinador de planta, porque eu tinha era um volume muito grande de trabalho, assim, muitas obras acontecendo, e evidentemente que, apesar de eu não acompanhar a obra, o profissional te solicita, te telefona, quer saber, tem dúvida, tem imprevisto, tem mudança, o cliente resolve mudar, então você tem que dar assistência também. Agora, o que a gente nota é uma pergunta bem objetiva nesse sentido. O Ricardo, enquanto aluno, ou antes até de ser aluno, que fazia o pensamento do que ele imaginava de uma obra, nanquim, aquela história toda. E as ferramentas que você tem hoje? Ajudaram demais, melhorou muito? Como é que... Embora a essência da criação, ela nasce com você, mas o fato de colocar em prática aquilo que você pensou, as ferramentas que você tem hoje ajudam bastante, Ricardo? Hoje em dia, assim, o nosso escritório não existe mais a prancheta, a gente não tem mais
a régua, o esquadro, o compasso não existe mais, né? Absolutamente tudo, hoje é tudo feito na plataforma do computador, né? Nós temos alguns programas específicos de desenho, Quais de são os maquete programas mais eletrônica. conceituados hoje? Para quem é do segmento, seria interessante você mencionar. Na realidade, nós temos várias ferramentas para vários tipos de trabalho que você precisa, né? Quando você vai se propor a fazer um projeto executivo, hoje em dia, o mais utilizado é o AutoCAD, que já é antigo, Sim. que foi o primeiro contato que eu tive lá em 96 ou 97. É o AutoCAD, que é um programa gráfico. Na realidade, ele é um programa mecânico, que ele é super adaptado à arquitetura, porque ele é absolutamente milimetricamente preciso. Então, ele é um programa, ele é uma lapiseira para quem sabe desenhar. Então, não adianta se você não for um bom desenhista, dificilmente você tem habilidade no AutoCAD. E, paralelo a isso, hoje a arquitetura tem um trabalho muito, muito bem desenvolvido na área gráfica de elevação de maquetes eletrônicas. Então, hoje o cliente, seja ele de uma residência, de um imóvel comercial ou de um shopping center, de uma indústria, a gente consegue materializar um projeto por completo através de uma maquete eletrônica. E para isso a gente tem alguns programas, uns mais fáceis, mais completos, mais precisos, outros menos precisos, mas todos eles alimentam bem essa necessidade que o profissional tem de ser mais rápido, mais objetivo, materializar a ideia que ele está dando para o cliente, né, para que ele possa enxergar e aprovar, criticar, modificar ou se apaixonar. E, na verdade, para você colocar tudo isso em prática, você tem que ter uma equipe treinada, né? Com esse avanço da tecnologia, com a mudança dos programas, isso requer uma moçada que vai se atualizando junto com você, né? Com certeza. Sem dúvida. Hoje eu tenho uma equipe lá de 15 pessoas trabalhando no escritório, a gente desenvolve projetos. Na realidade, hoje, entrando aí já um aprofundamento, eu trabalho mais com projetos corporativos, comerciais e industriais. Antes da gente entrar nesse seu momento atual, concluiu o curso lá na Faculdade Moura Lacerda de Ribeirão. Quando é que efetivamente você abriu o teu negócio aqui em Orlândia, Ricardo? Então, essa é uma história legal. Eu vim para Orlândia, né? Comecei a frequentar Orlândia logo no começo do meu namoro e comecei a fazer um relacionamento de amizades grandes aqui, né? Assim, minha esposa é uma pessoa super bem relacionada, super comunicativa, de uma família também muito conhecida, todo mundo conhecia ela, então a gente tinha um ciclo de amizades muito grande. E isso foi cadenciando um relacionamento muito grande. Então eu mantinha meu escritório em Ribeirão. Quando eu comecei a frequentar, todo mundo me ajuda aqui, me ajuda ali. Começou em 95, eu abri um escritório aqui. Ou seja, você tinha tanta gente de Orlândia interessada no seu trabalho que você achou mais prático vir para Orlândia. Isso aconteceu depois de uns 3 anos, na realidade, né? Eu desvinculei totalmente lá e foi até engraçado porque eu tinha um escritório muito pequeno aqui em Orlândia. Onde era o seu primeiro escritório? Meu primeiro escritório foi na Avenida 10, 30 metros para cima da Rua 1. Um predinho, era uma sala acima do antigo Bar do Zé Velho, na frente do Poço Saci. Ali chegou um cliente meu que tinha eu não vou falar porque são naturais da cidade, pode causar constrangimento, mas ele tinha um comércio e ele estava falando comigo, aí chegou o concorrente e já tinha uma porta. Então, eu estava atendendo ele e ele era inimigo mortal desse outro cliente que chegou lá no escritório. Ele abriu a porta, a hora que ele viu, eu não sabia se ia ter briga, se não ia ter briga. Eu falei, estou precisando de um escritório maior. Aí eu mudei para um outro escritório. Na sequência, fui para a Avenida 6, próximo ali da Jose, na loja da Blitz, um pouco para cima da bicicletaria do Roberto. Sim. Na sequência, eu fui para a antiga casa do Guará, que foi Tanaka-san há muito tempo. Depois do Tanaka-san, fui para frente da associação, na esquina onde era a Cacheta Jorge, ali uma casa do seu Aziz Abrão, na esquina. Depois eu fui para 16, fiquei lá 15 anos. 16 é a casa do tio Ari. Tio Ari, exatamente. Ari Antunes, padeiro. Ali eu fiquei muito tempo. E dali hoje eu estou no escritório na Rua 2 aqui, próximo aqui da Rua 1.
Agora, quando você 6 chegou em meses. Orlândia, uma curiosidade, qual foi o seu primeiro cliente? Aquele que confiou no seu taco. Falou, esse é o cara que eu vou realizar o sonho de ter uma casa bonita, diferente, pelas mãos de um arquiteto. O meu primeiro cliente, assim, que fez um projeto que a gente, digamos, até se orgulha de ter feito, são clientes até hoje, é o pessoal da Flor de Lis. Eu fiz o Empório Flor de Lis e, na sequência, eu fiz a primeira reforma da farmácia Flor de Lis. Gislane, Vicente, exatamente, Gislane, Vicente, a Silvana e o antigo marido dela, que era o Zé Ricardo. Zé Ricardo. E ali nós fizemos o Empório, fizemos a farmácia, já fiz 3 reformas na farmácia, fizemos a reforma no Empório. Mas o grande projeto que despontou a gente, na verdade, foi o projeto da sede da Unimed. Quando me foi pedido um estudo... Apenas para a gente contextualizar, esse prédio ali perto da Morlan, onde é essa unidade que depois foi expandida. Exatamente, na esquina mesmo, né, da Sim. 6 com a 10. Eles estavam já em obra, tinha um projeto em desenvolvimento, tinha um profissional que estava fazendo para eles e por algum motivo eles precisavam de algumas mudanças, alguma coisa, isso é muito comum na gente, né, assim... De repente, um profissional não está dando certo, isso acontece muito comigo, acontece com qualquer um. Me pediram um estudo para fazer, o pessoal da diretoria me pediu um estudo para fazer e tinha uma reunião que ia acontecer numa segunda-feira e eu me lembro que assim, a gente não tinha ferramentas para materializar o projeto. E aí eu fiz uma maquete no final de semana, minha esposa me ajudou. Que legal. Montou no final de semana, na unha mesmo, como diz o... Fizemos uma maquete, isso aconteceu na sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira apresentamos a maquete, foi aprovada. E você lembra quem eram os médicos que já conduziam? Dr. Edson, Dr. Orsi, Dr. Barbieri, Dr. Massaro, era no diretoria do Dr. Akihiro. Eu sou apaixonado pelo Dr. Akihiro, sempre foi um admirador do meu trabalho, tinha um relacionamento muito grande. Dr. Edson da mesma forma, Dr. Orsi, enfim, a velha guarda. Sim. Dali... eu fiquei conhecido no meio dos médicos e aí eu fiz praticamente todos os consultórios dos médicos de Orlândia, exceção de poucos, que não foi a consultório, eu fiz a casa. Então, assim, eu trabalhei muito para a classe médica de Orlândia, isso foi em 98 até 2005, 2007, muita casa, muito consultório médico. A gente fez aqui na cidade. Você tem ideia de quantos projetos você aprovou aqui em Orlândia? Tipo assim, aqui eu fiz esse projeto. Quantas casas, enquanto a gente está falando da parte residencial, porque daqui a pouco nós vamos falar da parte corporativa, de casas. Preciso, eu, com absoluta certeza, eu já fiz mais de 500 obras. Se eu for quantificar é mais do que isso, então prefiro às vezes nem falar. Só de residências? De tudo, de tudo. Assim, de residência nova, com certeza não foram isso. Mas desde muro de fachada até reforma, suíte, banheiro, enfim, minha carteira de clientes de Orlândia era absurdamente grande, muito grande. Mas eu trabalhava muito mesmo, trabalho muito. Assim, meu turno nunca foi de menos de 12 horas. Agora, Quem me conhece sabe. Sim. Tanto que eu fico no escritório, assim, é um absurdo. O arquiteto que não trabalha muito, não consegue se projetar, porque realmente, assim, é um trabalho que dedica de tempo, demanda de muito tempo, e quando você é requisitado, se você não atende, dificilmente você consegue manter uma carteira, enfim, uma fidelidade do seu cliente. Isso é uma coisa bem legal que eu aprendi com a vida e levo até hoje. Vocês estão notando, portanto, que essa primeira fase do Ricardo e da Viviane aqui em Orlândia, nessa parceria, casal natural de arquitetos, foi então em residência. Depois, você partiu para o lado corporativo de empresas, que foi realmente um grande boom, né, na sua vida. É lógico, foi importante essa sua parte de residência, porque você criou também uma carteira de clientes e parte desses clientes acabaram também utilizando o seu serviço nas empresas dele. Sem dúvida. Quando é que aconteceu isso? Qual foi o primeiro projeto que a gente poderia dizer corporativo que você fez?
Eu diria que talvez o primeiro projeto corporativo, por incrível que pareça, é voltar à história, foi o projeto da Unimed, né? Que era uma Sim. clínica, enfim. Mas a posterior disso, eu fiz trabalhos no Brejeiro, fiz trabalhos na Intelli, fiz trabalho em muitas empresas de Orlândia, menores e maiores, e fora de Orlândia principalmente, né? Assim, eu estou no meio do usinas de açúcar e álcool, eu sou especialista em oficinas. Já fiz muitas oficinas no Ou seja, Brasil dentro da inteiro. estrutura de uma usina tem a oficina que toma conta do Uma oficina de maquinário e tal. motomecanização, Perfeito. dos equipamentos, máquinas pesadas, enfim, irrigação, tudo isso são equipamentos grandes, é uma demanda grande, um volume grande, então é uma coisa que demanda conhecimento para você poder dimensionar tudo isso. Isso significa Circulação de dizer equipamento até, e tal. vamos dizer, o pé direito de um barracão, todas essas coisas. Ponte rolante, tudo perfeito. isso, enfim. E os seus A projetos? gente vai se especializando e vai ganhando know-how para isso. Aí um profissional que conhece a gente leva para o outro, ele leva para o outro. Já fiz obras em Palmas, já fiz obras em Petrolina, em Pernambuco, na Bahia, em Goiás, em São Paulo, enfim. Então esse grande Mato boom Grosso. também tem a ver com o setor sucroalcooleiro e Sim. do agronegócio também como um todo, né? Sem dúvida. Agronegócio, sucroalcooleiro, muito. Silos em fazendas eu já fiz. Você planeja a circulação, onde entra, onde sai, como descarrega, como recebe. Aí você entra para fazer o refeitório, a cozinha industrial, tudo isso faz parte de uma logística. Aí, nesse caso especificamente, você deixa um pouco de lado a questão plástica do projeto, né, e passa a ter eficiência operacional, né, financeira, operacional, executiva, né, você tem que lidar com tudo isso. Então a eficiência passa a ser uma principal, né, necessidade do teu cliente. Não é mais, ele não quer que a cozinha dele fique limpa, linda. Ele quer que a cozinha dele funcione. Ele não quer que a oficina dele seja capa de revista. Ele quer que o caminhão entre e saia e a operação do mecânico fique boa. Isso serve para qualquer mercado corporativo, né? Eu atendo uma rede de cooperativa agropecuária da cidade de Adamantina, do Norte Paulista, próximo de Araçatuba ali, Presidente Prudente. Já fiz 40 lojas para eles, onde a gente tem recebimento de adubo, arame. São aquelas vendas de produtos que eles oferecem para os seus cooperados. Como a Carol tinha aqui em Orlândia. Perfeito. Então, já fiz unidade de recebimento de grãos, já fiz fábrica de ração, fábrica de sal, onde a gente tem que aprender o processo, né, como o processo acontece, como entra matéria-prima, como sai produto acabado, que tipo de logística acontece e dimensionar, digamos, o prédio, né, as docas, o recebimento, as rampas, os acessos, para tudo isso. Isso é um mercado que eu gosto muito, é uma coisa que eu sou apaixonado por isso e são sempre obras grandes, então isso me traz muito prazer em fazer. Apenas um intervalo só para conferir. Você está vendo aqui do meu lado direito, esquerdo para você, o QR Code. Você pode aproximar o seu celular e fazer a interação conosco. Vamos agora dar uma esmiuçada nesse lado cooperativo e corporativo, na verdade. A cooperativa e agora corporativo. Aqui em Orlândia, viu-se aí uma obra do Supermercado Paulista, lá estava Ricardo Del Lama. Sim. Tem lá uma unidade da franquia, né, do Boticário. Sim, lá estava Ricardo Del Lama. Quais são os empresários da região que tem com você esse tipo de... ou que você tem em relação a eles essa prestação de serviço? Até como uma curiosidade para que Orlândia tenha uma ideia. Parece que tem até o Supermercado Savenhago. Enfim, quais são os parceiros importantes que você tem hoje? Hoje, você falou de 2 obras recentes, o pessoal do Paulista, eles têm 9 lojas. Né? Essa loja de Orlândia, eu trabalhei desde o princípio, né? Quando eles se interessaram pelo terreno, fizeram a compra, eu ajudei nesse intercâmbio de saber se ia caber o supermercado, se não ia caber. Então a gente fez uma loja sobre pilotis,
era uma ideia de fazer um supermercado que tivesse... Essa obra é para você ter espaço para colocar o estacionamento debaixo. Sem dúvida, é um É só terreno pequeno, para as pessoas entenderem. um terreno pequeno que a necessidade da cidade era ter estacionamento amplo, coberto e tal, então foi o conceito do projeto. Eu já fiz outras obras para eles e todas assim que com bastante êxito. O pessoal do Boticário, você comentou, na pessoa do Jaime. Jaime é um empresário de Franca. Quantas Paulo... franquias tem esse homem? Parece que ele tem um número impressionante de franquias. O Jaime ele é um franqueado do Boticário, a empresa dele é absurdamente grande, assim, ele tem uma penetração muito grande no interior do estado de São Paulo, tem mais de 30 lojas e um número absurdo de pessoas envolvidas na operação dele. Essa loja dele aí foi feita, já fiz outras obras dele em Barretos, Bragança Paulista, Guaíra, enfim, ele tem bastante loja, é um cara sensacional também, muito positivo. E no caso do Savenhago, eu estou no Savenhago desde 2014. Como cresceu esse grupo, né? Eu comecei estou na região de Campinas, lá estão os caras com uma placa à beira da rodovia Bandeirantes. Eu vou para um lugar, tem uma festa de rodeio, os caras estão lá. Cresceram demais, né? Eu comecei no Savenhago na loja 22. É até uma história engraçada. Eu não conhecia ninguém do Savenhago. Ele fazia projeto com um arquiteto de São Paulo e ele resolveu fazer um supermercado em pré-moldado. E eu conheci o mercado... Pré-moldado para dar mais agilidade, para terminar a obra. Exatamente. Não só isso, né? Um sistema construtivo tá. que dá também mais agilidade, mas ele tem uma operação mais econômica. No final, ele é sempre mais positivo para esse tipo de obra. E eu já era especialista em obra de pré-moldado, por conta da minha experiência em usinas, em cooperativas e outra coisa. E uma das empresas que o Savenhago tinha procurado para fazer o projeto, procurou o Savenhago para orçar a obra, que não era um projeto pré-moldado, era um projeto de arquitetura convencional, moldado em loco, a gente fala de pilares, alvenaria, convencional. E aí, quando o Savenhago propôs para ele, tá bom, pode fazer, ele me procurou, essa empresa me procurou, por conta de outros projetos que eu tinha feito, no risco. Você faz um projeto para mim, adaptando isso aqui para o pré-moldado e tal, se eu pegar a obra, eu te pago, se eu não pegar, eu não pago. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Você fez já de êxito? Eu faço muito isso, inclusive. Que legal. Por esse mercado é muito importante isso. E aí eu fiz o projeto, ele pegou a obra, foi a loja 22. Em que cidade? Em Araraquara. Araraquara. Quantas lojas eles têm hoje, Ricardo? 64. Todas as outras. Você começou num terço da história deles. Exatamente. A partir daí, dois terços. 2 terços foi eu que fiz de tudo. Fora um monte de outras coisas. E só para concluir, aí o cliente, essa empresa, que é de Araraquara, inclusive, fez a obra e não me pagou. Porque o cara era meio Nossa, gostava de levar vantagem. Espertão. Só que, alguns meses depois, o Chalim Savenhago ligou para ele e perguntou quem que fez aquele projeto para você. E aí ele passou meu telefone. Então, da 23 em diante, eu já fui contratado do Savenhago. Você, com certeza, deu anistia para o cara que ligou, né? Dei, com certeza. Ele te devia, mas a indicação dele ficou 0-0. E eu já reformei as 22. Então, todas as lojas do Savenhago hoje já passaram pela minha mão. E agora o Savenhago está numa rede de atacarejo. Já fiz 14 lojas de atacarejo também. Estamos em obra aí nessas obras. Essa rede de atacarejo tem outro nome ou continua Savenhago? Chama-se Paulistão Atacadista. Então eu descobri. Eu achei que fosse o Paulistão fosse o supermercado paulista, mas na verdade é o Savenhago com o atacarejo. Explique para o pessoal que está nos acompanhando a diferença de um atacadista, do varejista e do atacarejo. É um misto disso daí. Como é que funciona? Na verdade, o atacarejo vem nesse modelo do Atacadão, do Açaí, do Luiz Tonin, que são que você verticaliza o depósito dentro da própria área de venda. Então, é menos serviço e mais volume. Na realidade, o foco é o transformador. Então, é o cara que tem o carrinho de lanche, que tem a padaria, o comerciante menor, o mercadinho pequeno. Agora eu cheguei à conclusão. De vez em quando eu vou um deles que você citou,
eu reparo que chega um cara, ele compra o mercado inteiro. É isso aí, ele vai Então é nessa transformar. linha. É o dono linha. de um, talvez de um bar na periferia, Perfeitamente. de um dono de um carrinho de lanche, Perfeito. que compensa para ele ir lá no atacarias e fazer a compra. Ele não quer a sacolinha, ele não quer o produto embaladinho, ele quer o preço e quer comprar na melhor condição possível. Então é assim, então é uma loja que tem menos sofisticação de acabamento, o piso normalmente é cimento, mas tem uma operação diferente, que aí vem um outro conceito. Então você tem uma outra logística interna, uma outra logística de abastecimento, e aí entra o arquiteto para pensar tudo isso também. Então, eu digo a minha profissão, eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque sempre você tem o que pensar para melhorar a vida, seja do empresário, seja do cliente final residencial, da cooperativa, do médico. Então, agora, uma coisa interessante, né, Ricardo, que tudo isso pressupõe que você teve que se habilitar tecnicamente, conhecer. Como é que você consegue conciliar? Evidentemente, fazer algum curso, você precisou reciclar, requalificar sempre é muito importante. Como é que você consegue conciliar sua agenda como empresário e, ao mesmo tempo, buscar se atualizar? Isso é uma busca incessante, né? A gente sempre tem que estar se modernizando, participando de simpósios, participando de congressos e fazendo cursos de reciclagem, né? Felizmente eu tenho uma equipe muito boa do meu lado, que me ajuda muito, e minha esposa, assim, os projetos residenciais hoje ela está bem focada nele. Minha esposa é de uma habilidade com decoração assim absurda, uma pessoa que tem um talento ímpar. Aliás, uma característica das mulheres, né? Elas são mais detalhistas, então não tem para ninguém. Agora ela deixou de ser, meus meninos mudaram para Ribeirão, estão fazendo faculdade, ela resolveu se dedicar à profissão, então está super dedicada aí, tá legal. Agora o escritório voltou a fazer muita coisa nessa linha aí também, tá bem bacana. Agora, o papo é muito interessante, a pergunta que é inevitável. Nesse momento, qual é o seu foco em termos de futuro do teu escritório? O que você pensa que pode pintar de diferente que você tem que ir na trilha? Eu acredito que assim, realmente, como esses clientes corporativos meus me ocupam muito, eu estou bem focado realmente assim em continuar da sequência nessa área comercial corporativa, né? Eu gosto muito de fazer casa, bastante mesmo, eu fiz muita casa mas assim, hoje o tempo me deixa bem restrito para fazer isso, então eu me dedico muito. 80% da minha equipe hoje está focada em fazer projeto corporativo, comercial, mesmo porque assim, a demanda hoje dele é muito maior. Então, assim, eu sempre digo, Tarcísio, eu nunca tive como planejar muito a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, em quase 30 anos aí de atuação. Meu escritório tem em Orlândia 96, 28 anos. Então, em quase 30 anos, mais de 30 anos de atuação, eu nunca desenhei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sempre eu fui de acordo com o que até porque a dinâmica das coisas ela é tão rápida que você também não pode antever, porque a coisa é muito dinâmica, né? Cada dia uma surpresa, cada dia. Eu sou um cara apaixonado, literalmente. Então, teve uma época da minha vida que eu fui tão solicitado para fazer oficina que em um ano, em menos de um ano, eu virei diamante da Azul de tanto que eu viajava de avião para o Brasil. Não tinha tempo para fazer nada, absolutamente nada. Era Manaus, Petrolina, Goiás, tudo. Então, viajava. Falei, não vou conseguir fazer mais nada. De repente, aí o mercado de usina deu uma esfriada, o pessoal esfriou, aí o pessoal de corporativa voltou, aí aconteceu um monte de casa na época. Eu fiz casa em Palmas, fiz casa na Bahia, fiz casa na Riviera de São Lourenço, enfim. Depois aí voltou aí supermercado. Hoje o supermercado é uma intensidade muito grande, porque, como você disse, a Vergo está num crescimento muito exponencial. Felizmente a gente tem dado conta do recado. Também eu tive que estruturar o meu escritório para isso, né? Hoje eu tenho uma equipe grande trabalhando aí para isso. E estou muito feliz
o resultado disso aí. Agora, com esse pique todo, você tem que ter um hobby, uma forma de você descontrair. Parece que você tem uma boa pegada culinária. Conte para nós como é que foi. Você já foi pizzaiolo, você acabou de confessar, trabalhava na noite e tal. Eu fui pizzaiolo. E o seu forte é massa? Qual é a sua pegada? Não, O que você gosta de como hobby? Minha pegada é sentar com os amigos e passar o tempo cozinhando para eles. Realmente é um prazer. É um prazer que eu tenho, prazer mesmo. Tem alguns amigos meus que assim que gostam de me chamar para cozinhar porque gostam de ver eu cozinhando. Porque assim, eu cozinho de maneira bem descomprometida, eu não tenho a pretensão de ser um chefe, tenho a pretensão de cozinhar de maneira divertida, descontraída. O prato que todo amigo te pede, ou a maioria do amigo, qual é o prato de preferência desses seus amigos? Eu posso dizer que assim, eu gosto muito de fazer paella, tenho panelas para isso de diversos tamanhos, né? Eu posso dizer que a paella é uma feijoada espanhola que mistura tudo, pelo menos no aspecto de misturar. Não vamos falar só feijoada, porque a história da feijoada sim, que vem de uma outra bagagem. Mas a paella é um mix de frutos do mar, arroz e tal. E tem outras nuances de paella, né? Que vai coelho, que vai carne de porco e tal, que é a tal paella valenciana. Mas enfim, todas elas muito temperadas, muito condimentadas e muito perfumadas. Engraçado porque, até para finalizar esse papo que é interessante, ele é palmeirense como eu e na casa do nosso querido Jacó, Matheus Jacó, feito lá quando tem uma disputa de título, faz. E o Del-Lama é o primeiro a chegar. E o duro que ele vai acompanhando o jogo de onde ele está cozinhando. E justamente ele serve o prato praticamente no intervalo, alguma coisa desse Sempre tipo. assim. Você faz até um cronômetro para isso. Sim. Mas isso naturalmente, eu entendo para uma pessoa, é uma forma de dar uma relaxada também. Né, não, Ricardo? é onde eu, assim, na realidade eu adoro fazer isso exatamente por isso. É uma hora que eu desconecto, né, de toda a minha intensa... no estresse não, eu diria, hoje eu estou com 52 anos, eu diria que eu fui bem mais estressado há 10 anos atrás. Você está mais calminho? Tô. É que a conta bancária está melhor. Então você não fica nervosinho. Não é isso. Estou brincando, Ricardo. Não é isso não, mas é porque a gente aprende a lidar com a expectativa da necessidade do cliente nosso de uma maneira mais tranquila, até se posicionar de uma forma mais profissional, Sim. menos estressante para um e para outro. Então, na verdade, o que deve ter acontecido, você não sofre por antecedência. Isso a gente adquire depois de uma certa maturidade. Eu vivo igual você. A gente sabe que tem 25 leão para eventualmente ter que combater. Você não pode tentar matar tudo de uma vez. Você vai preferencialmente aquele que é a bola da vez. Quando eu digo matar, é força de expressão. Mas a vida tem desafios, você tem que saber aquele que você tem que enfrentar primeiro, né? Eu aprendi, assim, eu tenho algumas rotinas em que eu me organizo nesse horário. Eu vou cedo para o escritório, abro a minha agenda, escrevo o que eu vou fazer no dia. Então, eu sempre consigo concluir ou quase concluir aquilo que eu me proponho a fazer no dia. E sou bem focado em agenda hoje, eu respeito a minha agenda. Então, se um cliente às vezes precisa de mais, eu peço uma pausa, falo, te atendo amanhã, porque eu preciso resolver outra coisa, exatamente para não atrapalhar outra pessoa que está esperando. E quando você tem menos experiência, você quer atender todo mundo de maneira intensa demais e muitas vezes deixa a desejar aquele outro que também tem a mesma expectativa, né? A gente aprende com o tempo com a maturidade. Errando, acertando, Sim. né? Isso aí. Pessoal, que bom. Muito legal ter essa conversa contigo. Você dizia antes da entrevista, está preocupado, o que eu vou falar? Será que vai dar tudo certo? A gente pôde perceber que quando você fala de um assunto que você domina, a coisa flui com muita naturalidade. Uma alegria muito grande tê-lo aqui, de falar um tema que a gente não fala só da arquitetura, nós falamos da sua presença como profissional e da sua esposa, a importância de ter um escritório conceituado, consolidado como o seu. E para nós, que temos o nosso canal aqui com temas preferencialmente de Orlândia, é motivo de muito orgulho. Uma alegria muito grande recebê-lo, Ricardo. Um prazer. Você, com certeza, com a sua presença, nos alegrou muito. E você, se quiser fazer uma mensagem, pode olhar aí nessa câmera
para registrar a alegria também da gente poder ter te recebido. Eu tenho, para encerrar, eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de morar aqui em Orlândia. Recentemente eu recebi o título de cidadão orlandino. A Câmara Municipal, na pessoa do Murilo Spadini, me indicou para esse título. Eu fiquei muito honrado com isso. Então, assim, é uma cidade que abriu as portas para mim, que me recebeu de braços abertos, onde eu tenho muitos amigos aqui, que eu saiba, nenhum inimigo, com certeza, às vezes nem todos eu agradei sempre, mas com certeza muitos amigos eu tenho, amigos fiéis, irmãos, pessoas que convivem à minha casa, convivemos junto na casa do Matheus. Enfim, tenho muito orgulho de estar aqui, amo essa cidade e vou estar sempre disposto a ajudar no que for preciso. Show de Um bola. abraço a todos, foi um prazer estar aqui. Muito bom.